Nos ponemos en pie y dejamos en este tema el despertamiento de los escogidos de Dios a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William O Soto doutor Santiago. William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados Uma boa amigos, tarde, hermanos presentes, amáveis amigos e televidentes, e irmãos presentes, que las bendiciones de teleouvintes. Jesucristo, el ángel del pacto, Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim. todos seamos E em breve todos sejamos transformados e levados para a ceia das bodas do Cordeiro, en el nombre no céu, eterno del no Señor nome Jesucristo. eterno do Senhor, Amém. Jesus Cristo. Amém e amém. Quiero leer en la carta de San Pablo a los Efesios, Eu capítulo quero ler na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 13 do 13 en adelante, em donde diante, nos dice, "Mas todas las cosas, onde cuando son nos puestas é en dito assim: evidencia mas por la todas luz, estas coisas son se hechas manifestam, manifiestas, sendo porque la luz condenadas es pela lo que luz, manifiesta porque a luz todo. tudo Por lo manifesta, cual dice, pelo qual "Despiértate, diz: tú que duermes, desperta-te, y levántate ó, de los tu que muertos, dormes, y te levanta-te de alumbrará entre os mortos, Cristo." e Cristo Que Dios te bendiga su iluminará. palabra en nuestros corazones, Que Deus abençoe bendiga as suas nuestros corazones palavras con su palabra, em nossos y nos corações permita e abençoe nossos corações com a sua palavra Pueden tomar e nos asientos, permita tienen la entendê-la. bondad. Podem se sentar, queiram ter a gentileza. Nuestro tema para esta ocasión es el O nosso despertamiento tema para esta ocasião de é los escogidos o despertar de Deus. ou despertamento Quando hablamos de dos los escogidos escolhidos de de Deus. Estamos hablando Quando de los falamos dos primogénitos escolhidos de Deus, estamos falando dos escritos primogênitos de en el Deus cielo, escritos no céu, en el libro de la vida no del livro da Cordero, vida do desde Cordeiro, antes de la fundación desde del antes mundo. da fundação De do ellos habló el mundo. apóstol San Pablo Deles, también o en apóstolo su São carta a los Paulo Hebreos, também falou em sua en el carta capítulo aos 12, Hebreus, no capítulo 12, verso versículo 22 do en adelante, donde 22 dice, "Sino que em os diante, habéis onde diz acercado ao assim: monte de Sião, Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Onde estão os nomes dos primogênitos escritos? Estão no céu, pois estão no livro da vida do Cordeiro escritos, desde antes da fundação do mundo. Estas pessoas são assinaladas na Bíblia como os filhos e filhas de Deus, os quais viriam a este planeta Terra para viverem e fazer contato com a vida eterna e receber a Cristo como seu Salvador no tempo que lhes corresponderia viver nesta terra. Agora, estas pessoas vêm do céu. Estas pessoas são os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus. E assim como para os primogênitos lá no Egito, quando o Egito iria ser visitado com a morte, onde os primogênitos no Egito iriam morrer, tanto dos gentios como do povo hebreu, se não tivessem o sinal aplicado. Nós podemos ver que para a salvação dos primogênitos, Deus ordenou a morte do Cordeiro Pascual e que esse Cordeiro Pascual fosse colocado dentro da casa e assado no fogo e comido pelos que estariam dentro da casa, e lá estariam os primogênitos dentro da casa, e o sangue daquele Cordeiro Pascual aplicado nos batentes e nos umbrais das portas ou da porta da casa. E assim escapavam da morte os primogênitos do povo hebreu, os quais estavam dentro das casas onde estava o Cordeiro Pascual sendo comido. E agora vejam vocês como, para que os primogênitos de Deus escritos no céu, desde antes da fundação do mundo, não morram,
mas que vivam eternamente ao passarem por esta terra. Temos aqui o Cordeiro, temos aqui neste planeta Terra o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue por todos nós. E agora aplicamos o seu sangue no batente da nossa alma e no coração, e temos Cristo dentro de nós, e comemos Cristo na casa de Deus, a qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde também está o sangue de Cristo aplicado na porta, no batente nos umbrais das portas. E assim, os que estão nesta casa, com o sangue de Cristo aplicado em suas almas, têm vida eterna. E o juízo divino que cai sobre a raça humana, a morte que cai sobre a raça humana, a morte espiritual, a qual esteve rondando a raça humana, ela não pode matar esses filhos e filhas de Deus. Eles têm vida eterna. Passaram da morte para a vida quando creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Jesus Cristo, o qual é a vida do sangue de Cristo, o qual regressou ao crente em Cristo que lavou seus pecados no sangue de Jesus Cristo. Agora, consequentemente, recebemos vida eterna, e a morte espiritual que esteve rondando a raça humana não pode matar estes escolhidos de Deus que receberam Cristo como seu Salvador. E todos estamos onde? Dentro da casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a qual tem o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E todos estamos comendo a carne de Cristo com o seu sangue, aplicado tanto em nossas almas, em nossos corações, como também a igreja, como corpo místico de Cristo, tem o sangue de Cristo aplicado nela. E, consequentemente, há vida eterna dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde nascem os filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus. Agora vejam vocês como, para o tempo final, também em acréscimo à morte espiritual, a morte física também estará solta, e haverá uma maneira de escapar do juízo divino, o qual há de vir sobre a terra. E isto será recebendo a transformação dos nossos corpos, a qual Cristo produzirá neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E assim estaremos cheios da plenitude de Cristo, com um corpo teofânico, igual ao corpo físico e eterno, no qual viveremos por toda a eternidade. Agora, chegamos ao tempo em que, assim como de era em era despertaram estas almas de Deus que estiveram vivendo em corpos mortais, com espíritos do mundo, também podemos ver que o chamado de Deus para despertar em cada era veio através da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do mensageiro de cada era. E para cada etapa da igreja gentia, durante essas 7 etapas, houve um despertamento espiritual através da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, no anjo, mensageiro de cada era. E os escolhidos de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, despertaram em cada era e entraram no corpo místico de Jesus Cristo e assim despertaram para a vida eterna, pois receberam a vida eterna, passaram da morte para a vida, como Cristo disse em São João no capítulo 5, no versículo 24, onde disse: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vejam agora como de era em era a voz de Cristo esteve falando a estas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais são chamados por Deus como os escolhidos de Deus ou primogênitos de Deus.
Em cada era, Cristo esteve manifestado em Espírito Santo, no mensageiro de cada era. E desta forma a voz de Cristo foi ouvida através de cada mensageiro. Se ouviu a trombeta correspondente a cada era. Para o recolhimento dos escolhidos de Deus de cada era. Assim como através das trombetas, o povo hebreu era chamado. Desta mesma forma, os escolhidos de cada era através da voz de Cristo, a qual é a trombeta que soa em cada era. Os escolhidos de Deus são chamados e são reunidos em cada era. E para o último dia, são chamados e reunidos para ouvir a grande voz de trombeta, ou trombeta final, na era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino. Esta voz que chama e reúne os escolhidos de Deus no último dia, de acordo com as palavras de Cristo em São Mateus capítulo 24, versículo 31, é a grande voz de trombeta. Diz assim: e ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Essa é a promessa divina para os escolhidos no tempo final, ou no último dia, ou no tempo da colheita, onde se recolhem os últimos escolhidos de Deus nesta grande colheita de filhos e filhas de Deus. E agora no Apocalipse capítulo 1, versículo do 10 ao 11, para o dia do Senhor, o qual é o último dia ou sétimo milênio, nós temos a promessa de que a voz de Cristo estará falando, e será uma grande voz de trombeta, ou como uma grande voz de trombeta no último dia. Diz assim: eu estava em espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, a qual dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. Temos aqui ao eu sou, e o eu sou é o Alfa e é o Ômega. Ele é o Alfa, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Temos aqui ao eu sou, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, falando no último dia, com uma grande voz como de trombeta. E essa grande voz como de trombeta é com a qual os escolhidos de Deus são chamados e são reunidos para obterem o conhecimento de todas estas coisas que, em breve, devem acontecer no último dia. Por isso, no Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo. Aqui podemos ver novamente essa trombeta. É uma voz do céu. Esta é a trombeta de Deus, ou trombeta final. E diz: assim ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que, depois destas, devem acontecer. Todas estas coisas que acontecerão depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, Cristo prometeu revelar elas para a sua igreja, através desta voz de trombeta ou grande voz de trombeta. E para poder compreender estas coisas que hão de acontecer no tempo final, precisamos ouvir esta voz de trombeta ou grande voz de trombeta. Portanto, precisamos encontrar o instrumento onde esta grande voz de trombeta estará falando aos filhos e filhas de Deus. E por que precisamos encontrar ao véu de carne, o profeta mensageiro, onde Jesus Cristo estará falando no último dia com esta grande voz de trombeta, ou seja, com esta mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e nos revelando com esta mensagem todas estas coisas que, em breve, devem acontecer,
para desta forma obtermos o conhecimento de todas estas coisas e sermos preparados para sermos transformados e raptados neste último dia. Porque é assim como obteremos a fé para sermos transformados e raptados, ou seja, a revelação para sermos transformados e raptados, a qual é a revelação da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Vejam agora como esta grande voz de trombeta diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Marion Branham, na mensagem intitulada Cisternas Rompidas. Na página 35 ele diz assim: lembrem-se que aqueles que ficam vivos não atrapalharão aos que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta, já soou, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. O que é a trombeta final, ou última trombeta? É a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Agora vejam vocês que o conteúdo dessa trombeta final, ou grande voz de trombeta, é a revelação da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo soará, ou seja, será revelada para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo, através da mensagem do Evangelho do Reino, sendo proclamada pelo Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E aí, nós obteremos a revelação da segunda vinda de Cristo, a qual para o último dia estará soando a segunda vinda de Cristo, soando a revelação da segunda vinda de Cristo, isto é, soando a trombeta final, ou grande voz de trombeta, nos revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. A mensagem do Evangelho do Reino é a mensagem que contém a revelação do mistério da segunda vinda de Cristo, assim como a mensagem do Evangelho da Graça contém a revelação do mistério da primeira vinda de Cristo. Vejam vocês, o Evangelho da Graça esteve soando por 2000 anos aproximadamente, soando o quê? Soando o mistério da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus tirando o pecado lá na cruz do Calvário, e em seguida derramando do seu Espírito Santo sobre toda pessoa que crê em Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo. Agora vejam vocês como o mistério da primeira vinda de Cristo está revelado onde? Na mensagem do Evangelho da Graça. E o mistério da segunda vinda de Cristo é revelado na mensagem do Evangelho do Reino. Quando soar a mensagem da grande voz de trombeta ou trombeta final do Evangelho do Reino, o mistério da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é aberto aos escolhidos de Deus, aos primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Com esta mensagem, são chamados e reunidos todos escolhidos de Deus neste último dia para ouvir o mistério da segunda vinda de Cristo, sendo aberto, sendo revelado a todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que, com a mensagem da grande voz de trombeta, são despertos os escolhidos de Deus do último dia, assim como foram despertos os escolhidos de Deus de cada era, quando Cristo esteve falando através de cada anjo mensageiro, em cada
era. Foram despertos lá, no profundo das suas almas. Foram despertos para a vida eterna. Receberam um despertamento espiritual, um avivamento, e desta forma receberam a vida eterna, pois neles se operou o novo nascimento em cada etapa, em cada era, e foram colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, onde nasceram. E desta forma vieram a formar parte, fazer parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora, para o tempo final, para o último dia, nós temos a promessa da grande voz de trombeta ou trombeta final. Desta trombeta, São Paulo falou em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e versículos 13 em diante, onde nos diz da seguinte forma: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não seremos dianteiros, não precederemos os que dormem. Ou seja que haverá um grupo de pessoas assinaladas aqui na Escritura, que para o último dia estarão vivendo para o tempo da vinda do Senhor, e estarão vendo a vinda do Senhor se cumprindo, ou seja, cumprida. E onde estão essas pessoas que para o tempo final estariam vivendo e que veriam a vinda do Senhor? Pois estamos aqui, presentes na América Latina e no Caribe. Pois são as pessoas que estarão vivendo no tempo da Era da Pedra Angular e no território onde estará se cumprindo a Era da Pedra Angular, e estarão ouvindo esta grande voz de trombeta ou trombeta final, com a qual são despertos no último dia para ver o cumprimento das promessas divinas correspondentes a este tempo final, para verem a vinda do Senhor para a sua igreja neste último dia. Continua dizendo: porque o mesmo Senhor, na outra versão antiga diz, com aclamação, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de alarido, ou seja, que não será com voz de um anjo das 7 eras da igreja em dia, porque eles estão representados em anjos, não em arcanjos. Para um mensageiro estar representado em um arcanjo, tem que ser um profeta mensageiro dispensacional. Para os profetas dispensacionais, a representação é arcanjos ou arcanjo. E agora, com voz do quê? Voz de arcanjo e trombeta de Deus. Descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro ressuscitam os mortos em Cristo. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber ao Senhor, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sobre os que estamos vivos, o apóstolo São Paulo nos dá mais informações. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, e nos diz assim: eis aqui vos digo um mistério, capítulo 15, versículo 51 em diante, diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando São Paulo fala em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 17, quando ele diz que os mortos serão ressuscitados,
Diz que os mortos serão ressuscitados primeiro, mas em seguida não diz que nós seremos transformados, mas diz que nós, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para recebermos ao Senhor no ar. E para sermos arrebatados, literalmente, sermos raptados, precisamos primeiro ser transformados. É por isso que em 1 aos Coríntios ele nos diz que nós, os que estamos vivos e que tenhamos ficado, diz: os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Seremos transformados e também teremos um corpo eterno e glorioso para podermos ir para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. E lá nos encontraremos com nosso amado Senhor, Jesus Cristo. E lá estaremos com Ele por 3 anos e meio, nesta grande ceia das bodas do Cordeiro. E em seguida voltaremos para a terra, depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, e voltaremos para a terra, para o glorioso reino milenial de Cristo, com a sua igreja. Vejam agora como Deus nos fala através de São Paulo, que haverá uma trombeta soando, uma grande voz de trombeta, chamada também de trombeta de Deus, porque é a voz de Deus, é a voz de Cristo falando para a sua igreja no último dia, com a mensagem da grande voz de trombeta, através do anjo mensageiro da dispensação do reino e anjo mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, representado em um arcanjo, porque é voz de arcanjo, é uma mensagem dispensacional. Sempre a voz de arcanjo. E sempre uma mensagem dispensacional tem que vir através de um mensageiro dispensacional para a abertura de uma nova dispensação. Podemos ver agora como, assim como Cristo esteve manifestado em cada anjo mensageiro de cada era da igreja gentia, durante as 7 etapas, agora estará manifestado na era da pedra angular em um anjo mensageiro dispensacional, assinalado como um arcanjo, porque será um ministério maior, um ministério dispensacional, e é por isto que no céu foram vistos tantos sinais importantes, tantos sinais que falam sobre o que Deus estaria fazendo neste tempo final. Temos visto como, para cada etapa em que Deus envia o mensageiro dispensacional, há alinhamentos planetários e coisas assim que testificam daquilo que Deus estará fazendo na Terra. Vejam agora como para este tempo final se alinharam diversos planetas, dando testemunho daquilo que Cristo estaria fazendo na era da pedra angular e dispensação do reino. Nós podemos ver agora que, da mesma forma como podemos olhar para o céu e ver os sinais, esses sinais no céu, nós devemos olhar para o corpo místico de Cristo e ver como Cristo cumpre em seu corpo místico de crentes estas coisas que Ele prometeu para o último dia, as quais, em seguida, Ele as reflete no céu. Por exemplo, na aparição dos anjos, no dia 28 de fevereiro de 1963, quando apareceram 7 anjos ao reverendo William Branham e o levaram naquela constelação ou nuvem de anjos, e foi tirada esta foto lá no céu. Lá estavam 7 anjos, mais o precursor da segunda vinda de Cristo. Portanto, houveram 8 anjos lá. Os 8 anjos
os 7 anjos das 7 eras da igreja em Tia, e outro anjo que era diferente, muito diferente aos demais, o qual é o anjo forte, Jesus Cristo, o qual para o último dia desce para a sua igreja, para a era da pedra angular e dispensação do reino, e se manifesta através do seu anjo mensageiro para nos revelar todas estas coisas que em breve hão ou devem acontecer, e assim nos falar através dessa grande voz de trombeta ou trombeta final e nos revelar todos esses mistérios do reino de Deus, correspondentes a uma nova era e a uma nova dispensação. E, desta forma, nos revelar o mistério da sua vinda, a era da pedra angular e dispensação do reino, e nos revelar, assim, tudo o que Ele estará fazendo neste tempo final, para que, assim, nós não estejamos vivendo na ignorância das profecias correspondentes ao tempo final e a maneira em que Cristo vai cumprindo-as, e à medida que chega o tempo para cada uma destas profecias se cumprirem, nós temos o maior privilégio que teve qualquer filho ou filha de Deus. Nas eras passadas, eles viveram ignorando, principalmente ignorando aquilo que Deus estava fazendo, mesmo que eles receberam o mensageiro da sua era, os escolhidos de cada era. Mas eles não compreendiam o que estava acontecendo no programa divino. Eles não compreendiam estas questões de anjos, eras e mensagens para cada era. Eles não compreendiam esses mistérios das 7 eras da igreja gentia. Mas em seguida, o precursor da segunda vinda de Cristo abriu este mistério, e os que o receberam puderam compreender o mistério das 7 eras da igreja gentia, o qual se cumpriu nas 7 eras, e puderam ver o que acontecia na 7ª era, mas eles não puderam entender os mistérios correspondentes à era da pedra angular, a uma era eterna, a era representada no número 8, e também no ano número 50 de jubileu. Eles não puderam compreender o que viria mais adiante, porque esse mistério estava selado sob o 7º selo. E somente a voz de Cristo no último dia, através da sua manifestação, através do seu anjo mensageiro, da era da pedra angular e dispensação do reino, nos revelaria esse mistério do 7º selo, esse mistério da segunda vinda de Cristo e as coisas que Ele estaria fazendo em sua vinda no último dia. Tudo isto seria sob a trombeta final ou grande voz de trombeta, através da qual ouviríamos todas estas coisas e através da qual ouviríamos o chamado dos escolhidos de Deus para despertar e estarmos no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino, para, desta forma, obtermos as bênçãos de Deus. Cristo iluminar o nosso entendimento, a nossa alma, com a luz da sua palavra, em sua vinda e manifestação em e na sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino, no último dia, ou seja, no 7º milênio, o qual começou, se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem. Para o ano de 1966, por aí, o 7º milênio já começou, e se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem, ou quem sabe, ou talvez, um pouco depois do ano de 1967, ou talvez um pouco antes do ano de 1966 ou 67. Agora, vamos deixar isso quietinho. Nós já sabemos que estamos no 7º milênio. E em qual ano do 7º milênio? Isso também o deixaremos quietinho.
O importante é que estamos no último dia, que é o 7º milênio, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós que vivemos seremos transformados. Os mortos em Cristo ouvirão essa grande voz de trombeta e ressuscitarão. E os que estamos vivos estaremos ouvindo esta grande voz de trombeta e estaremos obtendo o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer em breve. E estaremos sendo preparados para a nossa transformação. E agora, vejam como, com a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, recebemos o conhecimento para nossa salvação, para obtermos o novo nascimento e obtermos, assim, um corpo teofânico da 6ª dimensão, para recebermos, assim, as primícias do Espírito, recebermos a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e recebermos o seu Espírito Santo, e assim obtermos um corpo teofânico da 6ª dimensão. E para receber o corpo físico e eterno e glorificado, é necessário a segunda vinda de Cristo. E com o conhecimento que a Igreja do Senhor Jesus Cristo obterá através da pregação do Evangelho do Reino, obterá o conhecimento da segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação. E assim obterá o conhecimento para ser transformado cada corpo físico dos escolhidos neste último dia. Vejam vocês, com a primeira vinda de Cristo, obtemos o novo nascimento. E assim obtemos o corpo teofânico. E com a segunda vinda de Cristo, nós obteremos o corpo físico e eterno e glorificado, o qual Ele prometeu para cada um de nós. E é assim como obteremos a plenitude do Espírito de Deus. Isto é para este tempo final, que é assinalado nas Escrituras como o dia da redenção, o dia em que nossos corpos físicos serão redimidos, ou seja, serão transformados. E desta forma obteremos o corpo eterno. Redimir é voltar. Redimir é voltar onde estava primeiro. E vejam vocês, cada filho e filha de Deus, assim como Deus colocou Adão em um corpo criado por Deus, e Jesus, vejam vocês, esteve vivendo em um corpo criado por Deus também. Cada filho e filha de Deus será colocado em um corpo criado por Deus, em um corpo eterno, ou seja, que cada filho ou filha de Deus se tornará uma pessoa eterna, com um corpo eterno físico e um corpo teofânico eterno também. Ou seja, os filhos e filhas de Deus voltarão a ter corpos eternos, como também espíritos teofânicos eternos, para viverem por toda a eternidade, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É assim como será restaurada a imagem e semelhança de Deus, a qual o ser humano teve e perdeu com a queda. Agora vejam vocês, Deus nos mostrou o que é ter a imagem e semelhança de Deus. Mostrou em Jesus Cristo, e agora todos seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo, que estava com Deus e era Deus e se fez carne. Da mesma forma em que Deus se fez carne, se fez homem e habitou entre os seres humanos em um corpo eterno, em um corpo imortal, em um corpo criado por Deus, nós podemos ver que os filhos e filhas de Deus também viverão em corpos eternos. Vejam vocês como os filhos e filhas de Deus estiveram tomando a mesma trajetória que Deus tomou. Quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o seu Espírito Santo,
tomamos. Pegamos a trajetória de Deus quando Deus criou para si um corpo teofânico e viveu neste corpo teofânico chamado de o Verbo de Deus. Em seguida, desde esse corpo, ele criou outras coisas. E logo mais adiante, aquele verbo se fez carne e habitou entre os seres humanos. E o verbo que estava com Deus era Deus, e por isso era Emanuel, que, traduzido é, Deus conosco. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, ou seja, se fez homem, se fez carne entre os seres humanos. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E esta mesma trajetória a qual Deus tomou para se tornar homem entre os seres humanos e ser conhecido pelo nome de Jesus é a mesma trajetória que cada filho e filha de Deus tomou quando creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o Espírito de Cristo. Desta forma, recebeu um corpo teofânico. E em seguida, no último dia, os que obtiveram esse corpo teofânico das eras passadas ressuscitarão em corpos eternos também. E, assim, estarão em um corpo, assim como Deus esteve com seu corpo teofânico, dentro do corpo de carne chamado Jesus. E nós, os que vivemos, pois, seremos transformados e teremos também o corpo eterno. E habitaremos nesse corpo eterno com o corpo teofânico que recebemos ao crer em Cristo como nosso Salvador e receber o seu Espírito Santo logo depois de lavar nossos pecados no sangue de Jesus Cristo. Vejam agora como o mesmo programa pelo qual Deus se manifestou em carne humana entre os seres humanos é o que nós também tomamos quando cremos em Cristo como o nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo para em seguida, no último dia, recebermos um corpo eterno, o qual Deus prometeu para cada um de nós. Aquele que não pegar essa rota não poderá viver eternamente com um corpo eterno. E somente viverão nesses corpos eternos os escolhidos de Deus. Somente os escolhidos de Deus das eras passadas que receberam o Espírito de Cristo, ou seja, que têm o corpo teofânico, são os que ressuscitarão em corpos eternos. E os que estamos vivos seremos transformados. Quem serão os que serão transformados? Os que têm seus corpos teofânicos e estarão esperando a transformação dos seus corpos, porque estarão ouvindo a grande voz de trombeta ou trombeta final, com a qual Cristo desperta a todos os seus escolhidos neste último dia, os chama, os reúne na era da pedra angular e dispensação do reino, para receberem, assim, a revelação da sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. E assim obter o conhecimento de toda a sua obra correspondente a este tempo final. E assim ter a fé, a revelação para serem transformados, raptados, neste último dia. É por isto que o chamado de Cristo com essa grande voz de trombeta é um chamado de despertar ou despertamento para todos os escolhidos de Deus. E esse chamado ou despertamento também é representado nos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Com esse chamado dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, os escolhidos obtêm, na era da pedra angular, o despertamento, o avivamento prometido para
assim receber o conhecimento de todo o programa divino e ser preparados para serem transformados e raptados neste último dia. Vejam no livro dos selos, em espanhol, na página 212. Diz assim o precursor da segunda vinda de Cristo. E esta é a razão pela qual os avivamentos que temos no dia de hoje, se continua falando, ele diria: nós não os temos. Agora, tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira sacudida. Não, não, Senhor. Não pensem que temos avivamentos, porque não os temos. Tem milhões e milhões de membros de igrejas, mas não há nada de avivamento. A noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve aí nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para balançar a noiva, para sacudir a noiva. Estamos aguardando isto. Serão esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os enviará. Ele o prometeu. O que é? O que desperta a igreja do Senhor, Jesus Cristo. O que lhe dá um avivamento, um despertamento espiritual, um avivamento para a alma dos filhos e filhas de Deus. O que é? O que os desperta e os coloca na era da pedra angular e dispensação do reino. É a voz de Cristo, como quando um leão ruge e 7 trovões emitem as suas vozes. Cristo vindo na era da pedra angular com esta voz, essa grande voz de trombeta, que é a mesma voz de Cristo, como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes. Com a voz de Cristo emitindo suas vozes e nos revelando o mistério do 7º selo, o mistério da sua vinda, ele produz em sua igreja o despertamento do último dia, ou seja, do 7º milênio. Despertamento que continuará por todo o glorioso reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Despertamento que começa entre os gentis, na era da pedra angular, e passará ao povo hebreu quando os mortos em Cristo ressuscitem e nós, os que vivemos, sejamos transformados. Em seguida passará esse avivamento, esse despertamento espiritual ao povo hebreu. É o despertamento que Cristo o traz em sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, no último dia, na era e para a era da pedra angular e dispensação do reino, onde ele nos fala, como quando um leão ruge e 7 trovões emitem as suas vozes. A voz dos 7 trovões, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, revela o mistério do 7º selo, ou seja, que é a voz de Cristo falando no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, através do seu anjo mensageiro. Quem revela esse mistério do 7º selo, esse mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Assim como a voz de Cristo esteve em cada anjo mensageiro em cada era passada, falando e revelando aos seus filhos em cada era o mistério da primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus e a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Desta forma, a voz de Cristo estará no último dia em seu anjo mensageiro na era da pedra angular, revelando-nos o mistério da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E é assim como ele nos chama, nos reúne na era da pedra angular para ouvirmos esta grande voz de trombeta, para sermos reunidos sob essa grande voz de trombeta ou trombeta final e sermos preparados para sermos transformados e raptados neste último dia. Temos visto o despertar,
ou despertamento dos eleitos de Deus, esse despertamento lá na alma de cada escolhido de Deus, para receber as bênçãos do trono de Deus, sendo manifestadas na era da pedra angular, que é o trono do Senhor Jesus Cristo em sua igreja, neste último dia, como era. Assim como ele esteve em cada era manifestado, através de cada anjo mensageiro, para o último dia, ele estará manifestado em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular. Temos visto o mistério do despertamento dos escolhidos de Deus, desse despertamento lá na alma de cada filho e filha de Deus, para neste último dia ser transformados e raptados conforme a promessa divina, antes de que comece a grande tribulação, a qual durará 3 anos e meio. Agora, onde estariam e onde estão os escolhidos de Deus, os quais seriam despertos neste último dia e estariam ouvindo a grande voz de trombeta, essa grande voz de trombeta que também são os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. Estamos aqui, neste último dia, ouvindo a voz de Cristo, como uma grande voz de trombeta, no dia do Senhor, no último dia, ou seja, no 7º milênio. Aqui estamos ouvindo a voz de Cristo, como quando um leão ruge, e 7 trovões, emitindo as suas vozes e nos revelando o mistério da sua vinda para a sua igreja neste último dia, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Estamos aqui ouvindo a voz de Cristo neste último dia, através da sua manifestação na era da pedra angular e dispensação do reino, através do seu anjo mensageiro. Mas o seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente o seu profeta mensageiro para a era da pedra angular e dispensação do reino. Aqui estamos presentes neste tempo final, na América Latina e no Caribe, ouvindo esta grande voz de trombeta no último dia. Ele nos despertou com a sua mensagem da grande voz de trombeta e está nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, como nos diz no Apocalipse capítulo 22, versículo 6, onde diz assim: o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, hão de acontecer. Para manifestar aos seus servos, para mostrar aos seus servos as coisas que o quê? Que em breve devem acontecer. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Através desta manifestação de Cristo por meio desta manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro é que ouviríamos essa grande voz de trombeta ou trombeta final, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. E nós damos graças a Cristo por esta bênção tão grande a qual Ele nos deu, de nos dar esta grande voz de trombeta neste último dia e nos despertar com essa grande voz de trombeta e nos revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, ou seja, no 7º milênio. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, o nosso amado Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de vocês e também sobre mim, e em breve todos sejamos transformados e raptados e levados para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Que Deus lhes continue abençoando a todos. E deixe novamente conosco a Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nossa parte nesta tarde, dando graças a Cristo por suas bênçãos e assim chegar ao final desta segunda atividade. Em seguida estarei acompanhando ao Miguel e a todos os que estarão na terceira atividade desta tarde, que será onde, Miguel? Aqui? Será aqui ao lado, onde sempre temos as atividades dos valentes, também de aniversários e de despedidas de ano, e também de véspera de Natal. E aí estarei com todas as pessoas que estarão aí nessa terceira atividade, para compartilhar com todos os que estarão ali uns momentos de companheirismo espiritual. E em seguida ainda não vamos viajar, não é, Miguel? Ainda estarei com vocês na sexta-feira e no domingo próximo, ainda estarei aqui em Porto Rico, compartilhando com todos vocês estas atividades que teremos, onde esperamos grandes bênçãos da parte do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e continuem passando um dia, uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, neste despertamento dos escolhidos de Deus. Estamos em o despertamento dos escolhidos de Deus, na era da pedra angular e dispensação do reino. Vejam onde seria o despertamento dos escolhidos de Deus, com os 7 trovões para o último dia. E o território, vejam, seria na América Latina e no Caribe, assim como para cada era houve um território onde se cumpriu cada era. Digo-lhes isto porque é bom deixar isto claro, para que se saiba onde seria o despertamento dos escolhidos de Deus do último dia, assim como podemos identificar o despertamento dos escolhidos de cada era, e podemos identificar o território onde ocorreu e desde onde Deus se moveu e chamou e reuniu todos os seus escolhidos em cada era. E agora, desde a América Latina e o Caribe, Deus atua, Jesus Cristo atua no despertamento dos escolhidos do último dia, e esta bênção se estenderá para todas as nações e todos os seres humanos, e chegará também ao povo hebreu, o qual está esperando a vinda do Messias, e a Escritura diz que se revelará ao povo hebreu, e o povo hebreu o está aguardando, e tem estado estiveram desesperados, o povo hebreu, mas não demorará a promessa para o povo hebreu. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós, os que estamos vivos, formos transformados, corresponderá então ao povo hebreu sua oportunidade e a bênção de Deus para a restauração do povo hebreu e o reino de Deus no meio do povo hebreu, e a restauração do trono de Davi no meio do povo hebreu. Tudo isto está em o despertamento dos escolhidos de Deus, do último dia, mas primeiro corresponde aos escolhidos do corpo místico de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, que é o Israel celestial. Primeiro, o Israel celestial e depois o Israel terreno. Bom, vimos este mistério de o despertamento dos escolhidos de Deus para este último dia, tanto para os escolhidos de entre os gentis, como para o povo hebreu. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e nos veremos na próxima atividade. Todos que estiverem na próxima atividade, na terceira atividade aqui, dentro de uns momentos. E os que não puderem estar, pois nos veremos, então, sexta-feira e domingo, nas próximas atividades que teremos neste mesmo lugar. Que Deus abençoe e os guarde a todos. E conosco, Miguel Bermudes Marim.